Olá, meu nome é Sueli, tenho 20 anos, sou mãe de primeira viagem do João Miguel, que está dormindo agora no momento. Vou contar o meu relato de parto cesárea de emergência. Uma criança de 35 semanas, mas considerada de 37. Tomei anestesia geral, então fica comigo nesse vídeo até o final para você entender tudo isso e um pouco mais. Então, gente, mudando o cenário, né, aqui, vim pra cá porque ele tá dormindo, né, tudo isso começou, né, com uma semana antes de eu poder ganhar o João Miguel. Eu não vou me prolongar muito, dar muito detalhe, porque é uma história muito longa, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas tudo começou uma semana antes, eu comecei a ter umas cólicas e tal, então foi na parte da tarde de um sábado, uma semana antes, tá, mais de uma semana antes. Então comecei aí à noite, ficava um pouco piores, e ficava mais leve, ficava piores, ficava mais leve. Então à noite a gente decidiu ir para o hospital da minha cidade, né? Porque eu moro no sítio. E a gente foi de carro, né? E quando chegou lá, eles avaliaram, disseram que o colo estava fechado, mas mesmo assim, como eu estava sentindo, né, algumas coisas, eles me encaminharam para outra cidade. Lá eu fui avaliada novamente, tomei medicação para dor, voltei. E nessa a gente ficou uma semana, sim, de vai e volta para o hospital. Inclusive, depois me mandaram para a maternidade, onde eu ganhei o João Miguel, e lá me avaliaram e pediram para mim fazer um exame com um Doppler, um ultrassom com um Doppler, para saber como era que o João Miguel estava dentro da barriga ainda, tá? Para poder ali, então, depois de fazer esse exame, decidir o que, é que ia fazer comigo, mesmo sentindo tantas coisas. E, e eles vendo que o colo ainda estava fechado, mas que tinha alguma coisa estranha. Então eles pediram e eu voltei para cá de novo. E essa maternidade, ela fica mais ou menos umas 2 horas e meia, por aí, de distância. Então a gente voltou, né? Voltou para a cidade de novo. Viemos para casa, agendamos a ultrassom para o outro dia já, porque era algo que precisava urgentemente para poder, né? Eles me internar e decidir o que era que ia ser feito. Até então. Nisso, eu com dores e sendo medicada para dor e tal, né? Aí eu fui fazer o ultrassom, que fica perto da minha cidade, né? Aqui próximo, quase meia hora de distância. Eu fui fazer o exame com Doppler. E no exame com Doppler, eu cheguei lá, era por volta de 8 e 9 horas, saí à tarde de lá, porque era muita gente, muitas grávidas fazendo o mesmo exame. E eu cheguei para fazer o exame, chegou a minha vez de fazer, e ela acusou o líquido amniótico baixo. Eu estava com 1,7. E o médico disse: olha, tá tudo bem, as artérias da placenta estão ótimas, mas o seu líquido amniótico está baixo. Então você vai fazer o seguinte: vai pegar esse exame e vai levar para a profissional ou o profissional que te acompanha, para ele avaliar e decidir se vai te encaminhar para a maternidade ou não. Olha, tá, beleza. Peguei, fiz o exame, já mandei, tirei as fotos, né, ali mesmo na cidade. Tirei as fotos e mandei para a menina que me acompanhava na gestação inteira. Aí ela já estranhou também, já mandou para o obstetra, né, para eles avaliarem juntos e saber o que é que iam decidir. Nisso, eu vim para casa, fiquei em casa, beleza. No outro dia, eu fui para o hospital, sob a orientação, né, da menina que me acompanhava e do obstetra. Fui para o hospital, levei minha pasta, levei o exame, né, de Doppler também, o ultrassom de Doppler. Nisso, eu fiz a triagem quando eu cheguei lá nesse hospital, né, e fui avaliada. Então, eles foram, já ligaram para a maternidade e viram se tinha vaga para me encaminhar. Beleza, tinha vaga. Mas eu não tinha levado a minha mala ainda, porque como eu já tinha passado uma semana, me vai e volta de hospital sem o hospital, né? Porque a própria maternidade não quis me aceitar sem o exame de Doppler. Eles quiseram fazer logo o exame de Doppler. Aí eu já com o exame de Doppler na mão, né? Eles conseguiram a vaga. Só que não esperava que eles iam conseguir a vaga. Aí depois o meu irmão veio buscar o meu marido, porque ele foi comigo, e ele quem acompanhou, quem foi comigo no hospital, na maternidade, é, até o dia de vir embora. Foi ele que acompanhou todo o processo e ficou nesse processo comigo o tempo inteiro. E foi buscar ele e minhas coisas, as coisas dele, as coisas do João Miguel. Beleza, a gente foi pra maternidade e a gente chegou lá quase à noite. Nisso eu fui pra triagem, fui avaliada pela médica que estava, eram duas médicas, fui avaliada. E elas viram os exames e disseram, realmente seu líquido amniótico está baixo. Você tem percebido, mas eu não tinha percebido em momento nenhum que meu líquido amniótico estava baixo. Eu não tinha percebido que eu estava perdendo.
Pra mim foi até uma surpresa quando eu descobri. Então eu respondi pra elas. Elas disseram que ia passar uns medicamentos pra mim. E depois iam ver, conversar com a médica cirurgiã, pra ver o que ela ia fazer comigo. Beleza? Saí da sala, né? Já peguei a pulseirinha de internação. Elas já me deram roupão, né? Aquele roupão. E me deram um sabonetezinho. E disseram, ó, já pode ir tomando um banho. Aí me mostraram a sala tudo. Tomei banho, beleza. Fiquei aguardando. E nada de vir resposta. Nisso, subiu uma grávida para fazer cesárea. Passou na minha frente, na frente de outra menina que também estava grávida. E ela foi fazer a cesárea. Beleza, só tinha nós três lá embaixo para fazer cesárea. Nisso, eu comecei a conversar com a outra menina que estava do meu lado. E o dela também era a mesma coisa. Líquido amniótico baixo. E o dela estava 4, alguma coisa. Eu não me recordo. E o meu estava 1,7. Aí nisso eu fiquei pensando. E aí eu fui na bancada onde estavam as mulheres lá conversando. Aí eu digo, ué, como é que meu líquido amniótico tá 1,7 e o dela tá 4, alguma coisa? E vocês ainda estão esperando decidir o que é que vão fazer comigo. Aí nisso, a mulher disse, eu vou pegar o celular aqui e vou mandar mensagem para a médica, né? Diretamente à médica cirurgiã, que eles têm esse contato lá. E eu fiquei aguardando, me sentei ficar aguardando, junto com a outra menina também, que era a mesma coisa que eu. Nisso, eu aguardando lá e mandando mensagem pro pessoal da família, mandando mensagem pro meu marido, avisando ele o que estava acontecendo e tudo, né? Nisso, ele já tinha ido organizar nossas coisas lá na outra parte da recepção, que ficam os acompanhantes. E eu fiquei aguardando. Quando foi, com mais ou menos umas meia hora, eu acho, chegou a moça dizendo, ó, você vai ser a próxima a fazer a cesárea. Aí, nisso, beleza, a gente foi, eu chamei meu marido, a gente subiu pra outra parte, sabe? Que tem lá, são andares. Tem um andar de cima que é só cesárea e tem o de baixo que são partos normais. Aí nisso a gente foi pra ala de preencher os papéis da cirurgia, né? Da cesárea. Nisso, gente, não estava nos meus planos fazer uma cesárea. É tudo como Deus quer. Eu me preparei a gravidez inteira para fazer um parto normal, para receber meu filho de parto normal. Mas como Deus quis que viesse de cesárea, eu sou grata pela vida do meu filho, graças a Deus. Mas, gente, eu me preparei eu não me preparei para cesárea. Eu morria de medo, muito medo de uma cesárea. Tanto que, quando eu e meu marido subimos para fazer os papéis lá, eram muitas perguntas e eu respondia todas. Nesse intervalo de responder essas perguntas, né, do questionário lá, para fazer a cesárea, eu tremia tanto, eu tremia demais, involuntariamente, porque eu tinha muito medo de cesárea. Eu tinha muito medo. E o fato de eu estar quase entrando para fazer a minha cesárea, só responder aquele papel para poder fazer a cesárea, isso me deixava apavorada. E eu ficava pensando comigo, calma, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Tenta se controlar, para na hora da anestesia não dar errado, né? E nisso eu respondi os papéis, meu marido ficou em um cantinho sentado aguardando, porque não pôde entrar na sala comigo diretamente. Ele teve que aguardar primeiro, né? Ali elas fazer os primeiros procedimentos, para quando o João Miguel estivesse mais próximo de nascer, elas poderem chamar ele. Então ele ficou aguardando. Respondi o questionário, a moça já veio me chamar para entrar para a sala de cirurgia, e eu nervosa. Chegando lá, na mesa, estava tudo preparado já. A médica era excelente, foi uma excelente médica. Não tenho do que falar. Então, me sentei na mesa. Aí elas perguntaram, você tem algum problema, né, de saúde, alguma coisa assim, diabetes, pressão alta, alguma coisa assim? Não, não tenho nada disso. Mas eu sou cardiopata. O que é cardiopata, gente? Eu tenho um soprinho no coração. E aí ela me perguntou o que era cardiopatia e tal, eu expliquei tudo pra ela. Então ela disse, ela conversando com a outra médica disse, ó, como ela é cardiopata, ou a gente transfere ela para uma maternidade especializada, ou a gente dá uma anestesia geral. Eu não pude receber aquela anestesia que você fica acordada e vê todo o procedimento. Não. Eu recebi anestesia geral. Então, elas decidiram e optaram por receber anestesia geral. Para mim, receber anestesia geral, né? Beleza. Elas pediram para mim deitar. Eu deitei. E elas disseram, ó, agora a gente vai passar uma sonda em você. E tá. Passaram a sonda, gente. A minha experiência com sonda foi horrível. Horrível. Me dá até certa agonia, certo medo, só de pensar naquela sonda, meu Deus. A cirurgia em si não foi horrível, porque até eu tava dormindo. Mas a sonda, eu acordada ali, não tinha recebido anestesia, porque a minha era geral, né? Passaram a sonda, pegaram os campos verdes, né? Que chama campo verde, aqueles paninho verde. E aí começaram o procedimento todinho. Higienizaram a parte da barriga ali, né? E já marcaram, fizeram a demarcação da cirurgia, né? E nisso, a médica aqui em cima, vendo acesso, essas coisas e tal, beleza, preparou. Nisso, a médica veio falar comigo, disse, ó, agora você vai dormir. Nessa hora, gente, o que é que eu senti?
Na hora que ela começou a aplicar a anestesia geral pelo soro, aí eu senti um formigamento aqui nessa região, formigamento, e uma nevozinha na vista. No que eu senti a nevozinha na vista, eu dormi instantaneamente. Foi isso, gente. Dormi instantaneamente depois disso. Então, depois disso, gente, não vi mais nada. Eu vim acordar assim que a cirurgia acabou. Eu acordei, a mulher ainda estava terminando de tampar ali a cirurgia, que eles colocam gás e colocam esparadrapo em cima da cirurgia, né? Lá aconteceu isso comigo, fizeram assim. O meu filho, ele nasceu com 2,1 kg e 45 centímetros, 11h28 da noite. Eu acordei exatamente quando terminaram de tampar a cirurgia. E a primeira coisa que eu recordo de ter falado foi que eu estava sentindo dor. Eu estava com dor. Eu disse a elas, eu estava com dor. E aí ela foi e falou, não se preocupa, eu vou passar um remédio para dor para você, não se preocupa. Beleza, aí fui e perguntei, e meu marido? Meu marido veio, ela disse, veio, ele viu o bebê, pegou o bebê, segurou o bebê, e viu você também. E aí eu perguntei pelo meu filho, cadê meu filho? Porque eu já esperava ver ele, né? Ela disse, ele já foi pra salinha já, na mesma sala que a sua, a sala de recuperação. Aí nisso, eu acabei dormindo, novamente, pelo efeito da anestesia geral. E aí eu fui pra sala de recuperação, né? E me cobriram com um cobertor, me passaram pra outra maca. E eu acordei novamente. E aí me cobriram com um cobertor bem grosso, sabe? E ali eu dormi. Dormi novamente. Dormi. E eu vim acordar, não lembro o horário, mas já era troca de plantão ali das enfermeiras. E aí vinham me avaliar. Eu lembro que elas vinham me avaliar. E quando elas vinham me avaliar, eu acordava. Eu sempre acordava. Mas eu sempre voltava a dormir. E aí, numa dessas acordadas que eu dava, porque elas vinham me avaliar, aí a enfermeira veio e trouxe o meu filho pra mim ver a primeira vez. Ela trouxe, botou ele perto de mim e me explicou, ó, mãezinha, como sua anestesia foi geral, eu dei o leite no copinho para seu filho, fórmula no copinho para seu filho. Aí eu balancei a cabeça que sim, muito sonolenta, beijei meu filho, elas deixaram eu beijar ele. E aí ela levou ele de novo pro berçário, onde ele tava. Nisso eu dormi novamente. E, gente, eu acordava e dormia. A outra menina que tinha ficado pra fazer a cesárea também da menininha dela, tava do meu lado e disse pra mim quando eu acordei: Olha, teu marido ele veio aqui na janelinha da, da sala de recuperação te ver. Aí eu disse: Foi? Ela foi. Aí, eu tava dormindo, né? Eu tô acordando e dormindo, eu não consigo, né? Tá sempre acordada, por causa do efeito da anestesia. Nisso veio outras médicas lá, enfermeira, e veio me avaliar. Apertaram a cirurgia também, é horrível. Horrível quando elas fazem isso. É horrível, mas é pro bem da pessoa. E elas perceberam que meu útero ainda estava alto. E aí elas foram olhar o que estava acontecendo. E conseguiram, né, resolver ali, entre elas. E nessa parte, quando ela veio apertar a minha cirurgia, pra ver se tá saindo secreção, essas coisas, sabe? Eu me contorcia. Eu gritava na minha mente. Eu gritava, mas eu não tinha forças para gritar mesmo. De dor, por causa desses apertos. Eu gritava na minha mente. Tentava gritar, mas não tinha forças, me contorcia. E eu lembro que a enfermeira, ela até riu, deu risada de mim. Beleza. Aí chegou as horas das refeições, eu fiz. Aí eu consegui ficar mais acordada. Aí foi onde a primeira vez eu vim pegar o meu filho no colo. Isso já era por volta de, acho que mais de 10 horas. Mais ou menos aí, mais de 9, meia, 10, por aí. Aí eu peguei meu filho, amamentei, elas colocaram ele no meu peito. Amamentei pela primeira vez. E fiquei com ele ali. Depois elas levaram ele de novo, eu acabei dormindo. Mas eu já estava muito melhor do efeito da anestesia geral. Nisso, elas foram tirando uma por uma das mamães que estavam ali com seus bebês de cesárea. Porque tinha eu e mais duas na sala. Eram três, eram nós três lá. Foram tirando uma por uma, para levar para os quartos, né? E aí chegou a minha vez de ir pro quarto com o João Miguel. Elas resolveram não subir comigo numa cadeira de rodas, porque por causa do efeito da anestesia geral ainda, que elas estavam, né, com medo ali. E eu subi numa maca, com o João Miguel entre as minhas pernas. E aí eu fui pro quarto. Gente, e nesse meio termo aí, eu já esqueci de falar pra vocês. O João Miguel, ele nasceu de 35 semanas, prematuro de 35 semanas,
Porém, eles consideraram o João Miguel de 37 semanas, porque o João Miguel nasceu perfeito. Tudo perfeito, graças a Deus, nele. Então, eles consideraram ele de 37 semanas, mas pelas ultrassom, consta que meu filho tinha 35 semanas e eu acredito que para 5 dias. Tá? Fui pro quarto, isso era por volta de mais de 10 horas. Mais de 10 horas, era quase o horário de almoço. Então, eu fui pro quarto. Quando chegou lá, né, eu pedi para o senhorzinho, o maqueiro, que tinha me levado para lá com o João Miguel, chamar pelo meu marido, porque ele estava lá na parte da recepção, né, dos acompanhantes. E então, ele disseram que ia mandar chamar, e nunca chamaram, nunca chamaram. A sorte minha foi que tinha mais duas já lá no mesmo quarto, e teve uma senhora que perguntou como meu marido era, qual era o nome dele, e ela foi chamar ele lá embaixo, porque ninguém do hospital foi chamar, dizer que a gente já estava no quarto. Aí meu marido chegou, trouxe as nossas coisas, trouxe as coisas do João Miguel. E aí foi onde a gente colocou a primeira roupinha deles, porque não bota a roupinha lá. Ele fica enroladinho no pano verde. A gente colocou a primeira roupinha dele. E foi isso, gente. A recuperação, ela foi boa, mas a experiência do parto cesárea em si foi essa, que eu posso dizer para vocês. Teve as partes que me traumatizou, né? Mas eu sou muito feliz e grata, porque graças à cesárea, né? O meu filho está aqui comigo, graças a Deus e bem, e deu tudo certo. Eu tenho mais outros relatos para contar para vocês, mas fica para o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí abaixo qual foi o seu tipo de parto e inscreva-se no meu canal, que aí vocês vão ter mais vídeos aí ao longo das semanas, né? É um vídeo por semana. E comenta aí quais são as dúvidas que vocês ainda tiveram a respeito deste vídeo, que aí eu faço um vídeo respondendo as dúvidas de vocês. É isso, gente.